No sistema de amortização francês, que a gente tem prestações fixas, ou que a gente chama de tabela price, o preço da minha parcela em qualquer um dos sistemas de financiamento, ele sempre vai ser amortização mais juros, né? A amortização é o quanto eu pago da minha dívida, né? A amortização é o quanto eu pago da minha dívida, tá? Então, a amortização é o quanto eu pago na minha dívida. Então, é o quanto se quita, quanto paga da dívida. Beleza. Então, olha só, já estou definindo alguns conceitos aqui, isso está lá naquela primeira aula também. Já que nesse carro de 40 mil, eu dei 8 mil de entrada e vou pagar 36 prestações de 1.365. No final das contas, eu vou pagar um total de, olha só, um valor total de 58.184. Em 3 anos eu paguei 18 mil reais de juros a mais para ter esse bem. Então vamos pensar assim o seguinte, Juan, se eu quisesse descobrir qual o valor da parcela, ou se eu quisesse descobrir qual o valor total que eu vou pagar, né? Não com juros, mas um valor, se eu trouxer por presente, por exemplo, vamos supor assim, ó, já que eu quero fazer uma conta e em vez de pagar esse valor, eu estou depositando todo mês, eu não sei quanto que eu teria aqui, eu estou depositando todo mês e quero saber quanto que eu vou ter lá no futuro, né? Vamos supor, se eu depositar todo mês aqui, eu quiser saber quanto eu vou ter aqui no futuro, eu teria que levar essas prestações aqui, todas elas para o futuro, né? Todas elas para o mesmo tempo. Ou seja, eu teria que incidir juros sobre cada uma delas. E é isso que acontece no financiamento. Por exemplo, se eu quiser descobrir o meu valor futuro que eu vou ter, já que eu estou fazendo depósitos regulares e cada depósito vai ser o valor da minha parcela, meu primeiro depósito vai ser o valor da minha parcela. Depois vai ser o valor da minha parcela vezes os meus juros, né? E se eu lembrar de montante, ó, aqui incidiu juros, não é isso? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. O montante em juros compostos é o capital que multiplica 1 mais i elevado a t. Né? Se o meu capital seria minha parcela, então ficaria 1 mais i elevado a t. Né? Então sempre vai ter esse termo aqui. Se eu tenho minha primeira parcela, seria 1 mais i elevado a 1. Na minha segunda parcela, prestação 1 mais i elevado a 2. E assim por diante. Então eu teria que definir aqui minha taxa de juros. Vamos definir uma taxa de juros aqui, I, de 1%, só para simplificar depois, tá? Aí aqui, P seria 1 mais I elevado a N, e eu somaria todos esses valores aqui, né? Somaria todos esses valores aqui. Beleza. Então, se eu vou somar todos esses valores, e eu vou descobrir qual seria meu valor futuro, é como se eu fizesse depósitos regulares, em vez de fazer um financiamento, é como se eu fizesse depósitos regulares todo mês, e eu quero saber agora quando eu vou ter lá no futuro. Não pelos valores que eu depositei, porque vai incidir juros sobre cada um deles. Então, eu quero saber, no final, quanto que eu vou ter. E é legal que eu tenho uma expressão para calcular o valor da minha prestação, né? E o valor da minha prestação, ele vai ser calculado assim, ó, eu vou colocar da seguinte maneira, ó. O valor da minha prestação, P,
ele pode ser calculado a partir do valor que eu tenho hoje, por exemplo, que eu vou chamar de valor presente, PV, que multiplica 1 mais I, que é a minha taxa, elevado a N, que multiplica I, dividido por 1 mais I elevado a N, menos 1. Ou seja, essa expressão aqui vai me dar a parcela. Então, vou colocar aqui o que significa cada termo aqui. P é o valor da prestação. PV é o valor presente. E, vocês não se lembram, é a minha taxa. N é o meu prazo. É o meu prazo. Então, já que eu defini cada um aqui, eu já tenho uma expressão para eu descobrir, por exemplo, o valor da minha prestação. Mas se eu não quiser descobrir a prestação, eu tenho a prestação, quero descobrir o meu valor presente ou o meu valor futuro. Então, vamos entender aqui como é que vai ficar. Olha só. Então, já que eu quero descobrir, por exemplo, eu tenho a prestação e eu quero descobrir o meu PV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula, vou substituir os termos aqui. Ó. Então, se eu passar esse termo aqui embaixo multiplicando e passar esse dividindo, eu vou achar que PV, que seria meu valor presente, vai ser igual a P, que multiplica esse cara aqui, né? Que multiplica esse cara aqui, ó. Vamos colocar ele entre. Que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N vezes I. Ou seja, eu peguei a mesma expressão, só isolei o PV. Então, agora eu tenho o meu valor presente em função de P. E o que seria meu valor presente? É eu pensar assim, ó. Já que eu vou fazer um depósito todo mês, você pode pensar que, em vez de fazer um depósito todo mês, se você fizesse um único depósito lá no início para você resgatar um valor lá no futuro, qual seria o valor desse depósito? Você consegue entender isso? Então, ó, aqui seria um único depósito no início do meu investimento, por exemplo, e eu queria saber quanto eu teria no futuro. Qual seria o mesmo valor equivalente em prestação? Beleza. E agora, como é que eu faço para descobrir o meu valor futuro? Se eu lembrar da expressão de montante, o capital é igual a 1 mais I elevado a T, né? Então, se o capital vou chamar de PV, que é o meu valor presente, o meu montante eu posso chamar de valor futuro, né? Eu vou chamar de VF. Vou chamar de VF. Então, que é valor futuro. Então, ó, esse aqui, vamos chamar o VF, poderia pensar assim, ó. Então, meu valor futuro seria igual ao meu valor presente, que multiplica a taxa nos meses. 1 mais I elevado a N. E é exatamente isso aqui. Então, se eu quero descobrir o meu valor futuro, é só eu pegar o meu valor presente e multiplicar por essa taxa aqui. Né? No caso,
eu poderia escrever assim também, o meu valor futuro vai ser igual ao meu PV, que é tudo isso, P, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, dividido por 1 mais I elevado a N, que multiplica I, e isso multiplicado com esse fatorzinho aqui, que é 1 mais I elevado a N. Então, olha só, eu encontrei com vocês todas as expressões. Com isso aqui, gente, vocês calculam qualquer tipo de investimento que vocês quiserem aí em renda fixa, ou seja, com rentabilidade prevista, o valor que você teria que depositar mensalmente ou o valor que você teria que depositar de uma única vez para ter aí uma rentabilidade desejada. Por isso que lá, quando a gente vai fazer a simulação do investimento, ele pergunta, você quer fazer um único aporte ou você quer depositar mensalmente, né? Quando você faz um único aporte, você paga menos, né? Porque vai incidir uns juros para você ter o mesmo montante. Quando você paga prestações, esse valor você vai pagando mês a mês, consequentemente o valor que você vai pagar de dinheiro vai ser mais, porque você não vai ter tantos juros incidindo em cima disso aí. Então, vou dar um tempinho aqui, ó. Tiro um print, tá? 1, 2, 3. Tiro um print dessa foto aí. Isso, gente, a avaliação é de juros simples e compostos, tá bom? Então, isso aqui vai cair? Sim, vai cair, porque isso aqui é juros simples e compostos. Beleza? Tiraram um print aí? Então, vamos lá. Vamos prosseguir com nossa aula. Vamos falar aí sobre algumas coisinhas do mercado. Que eu acho que é muito importante vocês saberem aí. Hoje vamos falar nesse termo aqui, ó. Começar a falar de suitability. Então, o que seria suitability, gente? Alguém tem alguma ideia? Pode me responder. Não sabe? Nem o nome? O que seria isso? Alguém? Então vamos lá. Olha só, o que seria suitability? Suitability, ele é uma pesquisa realizada. Então, não é sustentabilidade, tá? Qual é a tradução? Qual a tradução do suitability? Você olha assim, você pensa, é sustentabilidade, só que não está relacionado à sustentabilidade. Vou mostrar para vocês agora o que está relacionado aí, o nome suitability, tá bom? Então, ó, tá falando habilidade e termo, né? Então, vamos pensar aqui. Né? Juntou duas suite com ability, né? E deu o nome. Vamos lá. O que eu vou falar hoje, então? Né? Eu vou falar com vocês sobre perfil de investidor, né? Vamos falar sobre tipos de objetivo, vamos falar sobre tipos de investimento, e objetivo investimento, que é juntar esses dois, e plano de ação, né? Vamos falar esses 5 pontinhos aqui, que eu acho que vai começar a dar uma visão mais clara para vocês. Então, você sabe qual seria o seu perfil de investidor? Vocês conhecem, né?
Por exemplo, vamos pensar o seguinte, você vai começar a investir agora. Você está disposto a arriscar parte do seu dinheiro? Perder 30%, 40%? Ou seja, você depositou lá R$ 100. Você está disposto a perder R$ 30 assim de um dia para o outro? Ou em uma semana? Né? Ou você está disposto a chegar a perder metade do seu capital assim, para arriscar ganhar um pouco mais? Né? Pense o cara que tem 10 mil. Você acha que ele arriscaria R$ 5.000 ou arriscaria R$ 3.000 lá da parte do dinheiro? Ou ele arrisca perder alguma coisa para ganhar outro algo? Então, de acordo com suas respostas, você vai identificar qual é o seu perfil de investidor. Tá? Então, olha só. Vou mostrar uma experiência que acontece, né? Muito eu vi acontecendo semana passada. Sexta-feira, o cara de um grupo que eu participo, ele mandou assim, ó, ele segue um analista online e o analista ele manda as recomendações, né? E o pessoal acaba seguindo as recomendações e o pessoal acaba ganhando dinheiro, né? Ganhando ou perdendo dinheiro. E o que aconteceu? Esse cara ele estava tão otimista com o mercado que ele pegou R$ 500.000, ele colocou em uma única operação esses R$ 500.000 e depois estava xingando o cara, falando que perdeu praticamente todo o capital dele. Ele colocou 500 mil lá, achando que ia ter um retorno bom, não teve o retorno que ele esperava, só conseguiu resgatar R$ 120.000, né? Aí xingou o cara, xingou o analista, né? Falando que ele não devia ter feito aquilo e tudo. Só que essa pessoa que fez isso, provavelmente ela fez algumas operações que deram sorte, né? Deu bom, deu certo. E quando a primeira operação, né, deu errado e ela apostava, acreditava tudo naquilo, ela não teve um gerenciamento, ela não teve um gerenciamento de risco e provavelmente perdeu todo o seu dinheiro, né? Então essa pessoa tinha um perfil agressivo no mercado para o ganho. Ela não tinha um perfil agressivo considerando que ela podia perder aquele capital, né? E semana passada aconteceu muito disso aí. Então, para que serve o Suitability, né? O Suitability, gente, serve para você conhecer a si mesmo, né? Então, é um questionário que ele vai identificar o tipo de perfil que você tem e os produtos que vão estar disponíveis para vocês, por exemplo, na corretora, no mercado financeiro, né? Quais produtos que você vai poder operar? Porque dependendo do tipo de perfil, nem tudo você vai conseguir operar aí na bolsa de valores ou nas corretoras aí no mercado. Então, vamos falar sobre os tipos de perfil, né? E quais são os tipos de perfil que a gente tem? Primeiro, a gente vai falar sobre perfil conservador, né? E o que seria o perfil conservador? Ele não admite perdas no capital, né? Ele não tem muita experiência ou conhecimento sobre o mercado financeiro, não é comum, tá? Na verdade, não é incomum ter pessoas que não têm experiência e conhecimento sobre o mercado, então elas ficam receosas de entrar em algo que elas não conheçam, e está super certo, né? Então, normalmente esse tipo de pessoa com esse perfil, ela procura uma rentabilidade garantida, ou seja, ela quer algo ali que já vai fornecer para ela os valores, ela quer algo ali que seja fixo, né? Que ela saiba que vai ter retorno. Então, isso é que exige um perfil conservador, né? Não admite perdas no capital, ela procura uma rentabilidade garantida e normalmente, não é sempre, tá? Existem pessoas que têm perfil conservador que ela tem muita experiência no mercado e ainda assim tem experiência, tem conhecimento e não admite perdas no capital. Então isso torna dela uma pessoa conservadora. Quais produtos financeiros que vão estar disponíveis para uma pessoa conservadora? Normalmente, você vai ter aí produtos de renda fixa, né? E perguntaram assim, ó, tem como garantir que você não vai perder? Sim. Quando você pega alguns produtos de renda fixa, você tem certeza que você não vai ter perda de capital, né? Alguns produtos, não todos, tá? Eu vou mostrar para vocês aí. E sempre a gente tem que pensar assim, ó, o dinheiro, ele vai ter uma rentabilidade num tempo,
né? Sempre a gente tem preço, prazo e taxa. Então é importante a gente respeitar aí essa primeira a base, né, do capital que a gente tem. Então, ficou claro aí perfil conservador o que seria? Então, a pessoa não admite perdas no capital, não tem muita experiência e conhecimento sobre o mercado e procura uma rentabilidade garantida. Então, vamos lá. Perfil moderado. O que seria uma pessoa que tem perfil moderado? Ela admite pequenas perdas no capital, ou seja, ela está sujeita, ela sabe que o mercado ele pode baixar um pouquinho e subir, ele sabe que o mercado pode variar. Normalmente não tem muita experiência e conhecimento sobre o mercado ainda, ela tem pouca experiência. Por quê? Porque não é uma pessoa que vai estar disposta a operar muitos produtos financeiros, né? Pode ser que tenha pessoas com perfil moderado que tem muita experiência, claro, existe. Só que a pessoa ela quer rentabilidade, vamos dizer, quase que garantida. Ela admite pequenas perdas, só que não tantas, né? Então, a pessoa de perfil moderado, ela já consegue investir em ações, ela já consegue investir em fundos, né? Então, isso já começa a facilitar para a pessoa que tem um perfil moderado. Já mais produtos ela já estão disponíveis para ela. E a gente tem também a pessoa que tem perfil agressivo, né? Essa pessoa que tem perfil agressivo, ela normalmente admite perdas no capital, né? E normalmente uma pessoa com perfil agressivo, ela tem experiência e conhecimento sobre o mercado. Por quê? Porque quando a pessoa tem um perfil agressivo, como ela está admitindo perdas no capital ali, ela sabe que aquela perda no capital é para um ganho maior, né? A pessoa que monta estratégias, ela segue uma estratégia, ela normalmente vive, respira mais desse mercado. Então é comum que uma pessoa que tem perfil agressivo, ela tenha mais conhecimento e admite maiores perdas de capital para arriscar ganhar mais, né? Então, é isso que eu tinha de falar aqui sobre perfis. Por quê? Porque cada perfil vai disponibilizar determinados tipos de produtos. Quando a gente fala aqui de perfil conservador, normalmente só produtos de renda fixa vai estar disponível. Quando a gente fala perfil moderado, você vai ter produtos de renda fixa, ou seja, você vai ter o do conservador e vai ter alguns produtos de renda variável, por exemplo, ações e fundos. Quando a gente vem aqui para perfil agressivo, além dos que tem para perfil moderado, você tem aí commodities, você tem índices futuros, você tem contratos, você tem opções, você tem muitas coisas que, que abrangem aí a área do perfil agressivo, porque no mercado financeiro a gente tem muita coisa, a gente tem muito produto, tá? Gente, qualquer dúvida que tiverem, mandem aí, tá bom? Então, ó, vamos lá. Tipos de objetivo. Eu já tinha falado isso com vocês, só para revisar. Se eu tiver um objetivo a curto prazo significa que eu tenho um objetivo até um ano, né? Que é para eu montar minha reserva de emergência, se eu quiser comprar um celular, um notebook. Normalmente a gente faz esses prazos aí até um ano, né? Médio prazo, não é certinho isso não, tá, gente? Médio prazo, entre 1 e 5 anos, né? O que é entre 1 e 5 anos? Significa, eu posso planejar uma viagem, né? Eu fazer uma pós-graduação, pagar um curso, eu comprar um carro. Estão perguntando aqui para mim, eu me considero qual tipo de investidor? Então, eu já respondi esse questionário, eu sou um investidor agressivo, tá? Então, admito perdas no meu capital para ter um ganho maior, tá? Vamos lá, voltando aqui. Longo prazo. Então, após 5 anos, que seja, eu posso ter, por exemplo, pensar em adquirir uma casa, né, aposentadoria para daqui 20 anos. Então, tem tipos de objetivos no mercado financeiro. E dependendo do tipo de objetivo, eu vou ter um produto que mais se adequa a cada tipo de prazo, né? Por exemplo, se eu quero comprar um carro, né? Qual o produto que seria melhor que vai me garantir uma rentabilidade entre 1 e 5 anos para que eu possa investir e comprar esse carro, né? Isso que é importante, ou seja, a gente ir filtrando e a gente ir conhecendo, né? Então, primeiro, vamos falar sobre os tipos de investimento, né?
Eu tenho de tipos de investimentos na renda fixa, produtos que exigem que tenha rentabilidade garantida. O que seria uma rentabilidade garantida? Vamos pensar aí. É um que eu chamo de pré-fixado, tá? Ou pré-fixada. É quando eu tenho lá, como quando eu mostrei para vocês, tesouro pré-fixado. O pré significa que ele é fixado antes de você fazer o acordo, né? Antes de você ir lá colocar seu dinheiro. Já está lá, 5% ao ano. Então significa que se você colocar R$1.000 lá, você vai ter R$50 no final do ano. É isso, né? R$50 de juros no final do ano. Então, a gente tem aí tesouros pré-fixados e CDBs pré-fixados. A gente tem também debêntures pré-fixadas, tá? Não coloquei aqui, mas também a gente tem debêntures, que são quando você empresta dinheiro para empresas. CDBs você empresta para bancos e debêntures você empresta para empresas. Você tem aí tipos de produto que garantem proteção sobre a inflação. Ou seja, a inflação é IPCA, né? Quanto o seu dinheiro está desvalorizando com o tempo. Que você tem aí pré e pós-fixado. Como assim? Eu vi um produto financeiro que ele estava me dando assim, ó. Ele é IPCA mais 3%. Então, o que significa isso? Que além da inflação, ele vai render 3% acima da inflação, né? Então, esse aí vai estar rendendo, no caso, vai me estar garantindo o meu poder de compra e vai estar rendendo um pouquinho, né? Então, proteção sobre a inflação é a proteção do dinheiro. E esse aqui, a gente tem o dinheiro sempre disponível, que seria uma rentabilidade, por exemplo, pós-fixada, né? O que seria pós-fixada? Ela é fixada antes de você ser acordo, só que a taxa ela pode variar. Por exemplo, é o Tesouro Selic. Quando a gente pega o Tesouro Selic, ele começou o início do ano em 4,5%, né? Hoje, a gente está com o Tesouro Selic a 2%. Então, significa que quem investiu lá em janeiro, que era 4,5%, ele não está mais ganhando 4,5% ao ano. Ele vai estar ganhando 2% ao ano, né? Isso no caso do Tesouro Selic, né? E também a gente tem aí CDBs atrelados ao CDI. E o CDI eu expliquei para vocês que está linkado aí com a Selic. Então, isso que é diferente. Aqui, gente, na situação real hoje, o Tesouro Selic ele está perdendo para a inflação, tá? Então, o índice de inflação está sendo maior do que o investimento aqui. Logo, aqui você não vai ter uma rentabilidade garantida, né? A diferença é que você vai ter uma... É o local que, se você deixar o dinheiro, você vai perder menos dinheiro. Essa é a diferença, tá? Então, essa é a diferença aí que a gente tem no Tesouro Selic e nos CDBs atrelados ao CDI. Alguma dúvida aqui, gente? Hoje, a gente está no que a gente chama de juros reais negativo. Significa que qualquer lugar que você deixar o dinheiro em renda fixa, né, que esteja disponível, por exemplo, se eu deixar na poupança, você vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque a inflação vai estar maior do que o rendimento. Se eu deixar no Tesouro Selic, você vai estar perdendo dinheiro? Vai estar perdendo dinheiro. Se eu deixar no CDB, você vai estar perdendo dinheiro? Sim, vai estar perdendo dinheiro. Ou seja, lembra que eu falei com vocês sobre alguns investimentos, por exemplo, no Conta, que rendem, né? Isso já não estaria rendendo mais que a inflação. Então, de certo modo, você estaria perdendo poder de compra. Renda variável. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui, gente. Rapidinho. Tá. Renda variável. Para renda variável, não existe rentabilidade garantida, né? Você tem ganho e você está sujeito a ganho e perda de capital, né? Então, já que você está sujeito a ganho e perda de capital, quais são os produtos que você tem aí para investir? Você tem ações que você está aí comprando parte de empresas que estão aí no mercado aberto, são sociedades anônimas. Você tem os contratos futuros, você tem contrato futuro de índice, contrato futuro de dólar, contratos futuros de ações, você tem vários tipos de contratos futuros, de commodities, enfim,
muitas coisas que eu não vou entrar nesse assunto agora. E você tem fundos, né? E nos fundos, você tem aí fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados e fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários é interessante que você tem rendimentos mensais. É como se você tivesse uma casa e recebendo aluguel por essa casa. Só que em vez de ter toda a casa, você tem aí um fundo imobiliário. É interessante os fundos imobiliários, gente, por quê? Vamos pensar assim, um fundo imobiliário é um gestor que ele gerencia vários imóveis. Então, ele tem um imóvel lá em São Paulo, ou então vários imóveis em São Paulo, você tem um prédio comercial ali na, na Avenida Paulista, e você tem outro ali no, no Guarujá, você tem aí shopping center. Então, você tem vários empreendimentos, e como você não teria dinheiro para comprar um prédio, ou comprar um apartamento daquele prédio de alugar, eles fazem esses fundos imobiliários, ou seja, um gestor adquire esses imóveis e separa em várias partes, que a gente chama de cotas. E cada cota é disponibilizada para seus investidores. Ou seja, aí ele recebe o aluguel, pega uma taxinha naquele aluguel para poder administrar esse fundo imobiliário e repassa o restante dos aluguéis para os investidores. Por isso que você tem rendimentos mensais. Fundos de renda fixa vai estar atrelados aí aos investimentos de renda fixa, fundos de ações. É como se você pagasse para alguém, para o gestor do fundo, para investir em ações, né? Então você vai, quando você coloca lá R$ 1.000 no fundo de ações, você está comprando várias ações, né? E na verdade você está pagando para alguém administrar essa performance de ações. Normalmente esse cara cobra aí sobre a performance que ele tem acima do Ibovespa, tá? Então ele cobra uma taxinha e cobra ainda uma taxa de performance que a gente fala que o que ele render acima do que tá, que a gente considera como benchmark, que é o Ibovespa, né, o índice principal da nossa bolsa, ele vai cobrar uma taxinha sobre isso. E a gente tem os fundos multimercados, que ele pode misturar aqui ações, renda fixa, fundos imobiliários, mistura um monte de coisa. Então, qual é o melhor investimento, né? O melhor investimento vai ser quando eu conseguir associar o meu objetivo financeiro com o meu produto financeiro, né? E dentro disso aqui, eu tenho que estar mediando o meu perfil de risco. Por exemplo, eu tenho objetivos de curto prazo que eu posso colocar aí em investimento de renda fixa, né? Tem objetivos de longo prazo que eu posso colocar em investimento de renda fixa, né? Tudo vai depender do perfil de investimento. Parei de compartilhar aqui só para ver as horas, tá, gente? Então, olha só. Por exemplo, se eu quiser montar uma reserva de emergência, né? Esse é meu objetivo. Qual produto eu montaria minha reserva de emergência? Ainda, mesmo perdendo dinheiro, como a reserva de emergência é um dinheiro que tem que estar ali disponível a qualquer momento, né? Eu colocaria ou no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, tá? Esse é onde está minha reserva de emergência, por exemplo. Se eu quiser comprar um eletrônico, né? Comprar um celular ou um notebook. Se eu tiver um perfil conservador, eu posso colocar aí um CDB com a rentabilidade garantida, né, com um prazo de vencimento pré-estabelecido, né? Ou uma LCI já com prazo de vencimento pré-estabelecido. Tem vários produtos aí. Se eu tiver um perfil agressivo moderado, eu posso, por exemplo, comprar ações, posso investir em opções, posso fazer day trade, né? Com índice futuro. Isso vai depender do meu perfil, né? Então, se eu tiver um perfil agressivo, eu posso arriscar parte de rentabilidade, né? Ou seja, arriscar parte do meu capital para tentar uma rentabilidade maior. É isso que acontece aí quando a gente tem perfil agressivo. Tá. Se eu quiser fazer uma viagem, né? Então, eu posso ter daqui 1 ano, 2 anos, ou uma viagem daqui 5 anos, eu posso colocar em fundos, posso colocar em fundos de ações, fundos multimercados. Lembrando, gente, é interessante ver tudo isso, prazo e rentabilidade de acordo com o perfil de investimento, tá? Se eu tiver um perfil agressivo, em vez de eu colocar em fundos, como eu conheço mais, eu colocaria em ações, né? Boas ações que vão me dar uma rentabilidade. Lembrando que não é garantido, gente. Não é garantido, né? Se eu quiser me aposentar, né? Se eu tiver um perfil conservador, quero garantia de que aquele dinheiro vai estar lá, eu coloco no Tesouro IPCA. Por que o Tesouro IPCA? Porque vai te render a inflação
mais uma taxinha fixa lá, né? E se eu tiver um perfil agressivo ou moderado, eu posso colocar aí em ações de boas empresas, né? Em ações, normalmente que a gente fala assim, de empresas que podem lhe pagar dividendos. Por quê? Essas empresas, elas vão gerar um rendimento aí, pode ser mensal ou pode ser aí de acordo com a política de pagamento de dividendos da empresa. Então, para cada objetivo, eu vou ter um produto de acordo com o meu perfil. E é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Então, a gente precisa compreender a diferença entre que um planejamento faz no longo prazo, né? Ele permite que você escolha os bons frutos no longo prazo e no curto prazo. Para isso, vocês precisam de fazer o quê? Um plano de ação, tá? Para investir aí e começar nesse mundo financeiro. Então, era isso a aula de hoje. Eu agradeço a vocês e qualquer dúvida a gente pode tirar na aula que vem. Beleza? Ficou claro aí para vocês? Deu para entender? Esse aqui é uma aula mais teórica, tá, gente? Quando a gente abrir, por exemplo, o Home Broker, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, vocês vão ver aí que tem lá tudo disponível na cara, assim, é só ler. É só ler, é bem prático, tá bom? Então, beijão, até a próxima aula e até amanhã.